Flex Bases. Esse é o conteúdo da propriedade que nós vamos aprender hoje no nosso curso de CSS Flexbox aqui do nosso canal. Então fica ligadinho na nossa aula. Bora lá! Então pessoal, estou aqui com o arquivo da aula 9, que é a cópia da aula 8, exatamente, sem tirar nem pôr aqui, ó. Então o resultado é o mesmo aqui para a gente entender como que a gente pode utilizar a propriedade Flex Base, para que ela serve. É bastante simples, tá? Não tem muito mistério não. E vamos entender já de cara aqui como que funciona a propriedade Flex Bases. Se a gente notar aqui, olha só, nós estamos usando aqui, ó, TAM1, TAM2, TAM3, que são aquelas classes que nós criamos para usar o Flex Grow. Então, Flex Grow 1, Flex Grow 2 e 3, e isso que está fazendo com que cada um dos elementos aqui tenha um tamanho diferente. Vamos utilizar em todos aqui o Flex Grow 1 para a gente aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. E todos aqui vão ter o mesmo tamanho. Por que todos vão ter o mesmo tamanho? Um detalhe importante, porque todos têm o mesmo conteúdo. Se a gente colocar um conteúdo diferente em cada um desses elementos, olha só, eles vão respeitar ali o tamanho, o conteúdo desse elemento. Esse é o padrão que a gente está utilizando em Flex Grow. Para a gente resolver esse problema e quero forçar com que todos os elementos tenham o mesmo tamanho, a gente pode utilizar o Flex Bases para isso. Então vamos criar primeiro aqui, ó, o Base A com Flex Bases em alto, que é o padrão, tá? O padrão é o alto, então quando a gente aplicar o alto ali, a gente vai ver que não vai mudar nada. Vamos criar só mais um aqui para a gente entender uma outra questão. Então vou criar aqui, ó, 0, esse aqui vai ser o base 0, que é o Flex Base 0. Esse aqui vai ser o 1, que é o Flex Bases 1. Esse aqui vai ser 2, que é o Flex Bases em 2. Isso aqui só para a gente entender um detalhe importante. E vamos aplicar aqui, ó, Base A, certo? Em todos aqui. E ver que não vai mudar nada. Isso aqui é para a gente ver que o Flex Base é o padrão, ele já estava aplicado por padrão, então eu coloquei ele e não vai mudar nada. Detalhe importante, Flex Base é uma propriedade Flex Item, então por isso que eu estou trabalhando aqui dentro dos itens e não de container, tá bom? Ok, para a gente começar a ter uma diferença aqui, vamos colocar o Flex Bases em 0, aí sim com o Flex Base com um número, a gente indica que todos os elementos vão ter um tamanho base igual. Vai definir o tamanho base do elemento antes da distribuição, né? Dentro do container ele eu passo a ter todos os itens com o mesmo tamanho. Então resolveu aqui o nosso problema, certo? Nosso problema aqui de uma forma bastante interessante. Agora, funciona de forma parecida ali com o Flex Grow, mas tem uma limitação, gente. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Flex Base 1 e o outro Flex que está utilizando aqui, ó, Flex Base com 1, e ele vai ter um tamanho um pouco maior, privilegiado em relação aos outros elementos. Agora, isso não funciona, agora que funciona de forma diferente do Flex Grow, não adianta eu aumentar aqui o tamanho do meu Base. Significa que eu coloquei Flex Base igual a 2, ele vai ter um tamanho, tá vendo, um pouquinho diferente aqui. Agora, e se eu colocar Flex Base 3? Isso vai acontecer? Vamos colocar aqui, ó, base 3, Flex Base 3. Eu vou deixar aqui, ó, todos com o mesmo tamanho, tá? Todos com o mesmo tamanho, só pra gente ver essa questão, ó, Flex Base 3. Opa, 3 é esse camarada aqui, né? Mas só 0, né? É 0, 1, 2 e 3. Salva, atualiza, olha lá, tá vendo? Então não adianta eu querer colocar 3, 4, 5, 6, que não vai adiantar nada, não vai mudar em nada. E aqui a questão aqui, ó, como eu tenho muitos elementos, eu não tenho espaço para essa distribuição, aqui não vai fazer diferença que a gente for aumentando o valor do Flex Bases. Então, o grande detalhe aqui de utilização do Flex Bases, e aí vamos voltar com o conteúdo aqui, ó, cursos, CFB cursos, esse aqui é o 3, e nesse aqui eu vou colocar CFB cursos 2 vezes aqui para ter um conteúdo maior ainda. E a gente vê um detalhe importante, tá vendo? Todos aqui exatamente com o mesmo tamanho, porque eu tenho Flex Bases
em todos, FlexBase 0 em todos. Se a gente colocar o FlexBase alto aqui, a gente vê a diferença de distribuição. Notem que quando eu tenho FlexBases aqui, ele ajustou no mesmo tamanho. Como esse aqui eu não tenho FlexBase aplicado a ele, ele ficou maior do que os outros. Ele está seguindo lá o FlexGrow, que é igual a 1, ok? Então esse é o detalhe que o FlexBase resolve para a gente, certo? Independente do tamanho dos componentes ali, ele sempre vai ajustar e deixar com todos o mesmo tamanho, porque eles vão ter a base de tamanho, base de redimensionamento igual quando todos têm o mesmo valor, tá certo? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje, aprendemos bem rápido, é muito simples o FlexBase, não tem muito o que a gente ficar falando aqui, mas esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, um forte abraço, até lá e tchau, tchau.